Literapistas! Bem-vindos a mais uma conversa com o autor. Hoje aqui no Literapistas vamos ter uma autora muito especial que vem conversar connosco sobre os seus livros. Mas antes de mais, eu queria vos recordar que tenho comigo a Flávia Amâncio, Olá. a Flávia Castro Oi. e eu sou a Raquel Laranjeira Paes. Hoje estamos aqui para uma conversa com autores, Marta, que é a nossa parte de ouvir quem escreve livros, como é que é a sua vida de leitor e, enfim, conhecer-te um pouquinho melhor e os teus livros também. Mas vou-te apresentar mais a sério aqui para quem não te conhece tão bem. A Marta Batalha nasceu em Recife e foi criada no Rio de Janeiro. Trabalhou como repórter nos principais jornais cariocas e fundou a editora Desiderata. Mudou-se para Nova Iorque e trabalhou no mercado editorial americano. Seu primeiro romance, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, foi adaptado para o cinema. Representou o Brasil no Oscar e foi premiado em Cannes. Marta é colunista do jornal O Globo e foi finalista dos prémios Jabuti e São Paulo de Literatura. E semifinalista do Oceanos e do Dublin Literary Award. Seus livros foram publicados em mais de 18 países. Vive entre o Rio e Santa Mónica, na Califórnia. Hoje vamos falar aqui dos teus livros que as meninas têm aí com elas, que eu vou passar também a recordar. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Companhia, em 2016. Nunca Houve um Castelo, Companhia das Letras, 2018. Chuva de Papel, da Companhia das Letras, 2023. E Lis Sem Medo, da Escarlate, que é um selo infantil da Companhia das Letras, agora em 2024. Bom, queria começar por te agradecer muito que estejas aqui hoje connosco para uma conversa, estamos mesmo muito entusiasmadas e felizes de ter connosco. E, bom, vou começar eu com a primeira pergunta, que é para te comentar que nós gostamos dos teus livros logo, começando pelas dedicatórias. Já nas dedicatórias já nos cativaste. E temos aqui, vou falar aqui de duas em particular, não é? Uma que tu dedicas o livro à tua professora, àquela menina de 12 anos retribuindo o que você me ensinou, que achámos muito bonito, e também temos aqui uma referência à Lígia Bojunga Nunes. Então, nós queríamos perguntar-te um bocadinho sobre, bom, o caminho do leitor é solitário, o caminho do autor, não é? Do escritor ainda mais. Mas que balanço é que tu fazes da tua trajetória até aqui? Como leitora, bom, um prazer estar aqui, Raquel, Flávia. Que balanço eu faço da minha trajetória de leitora? É constante, né? Eu acho que momentos da minha vida que eu não estava lendo, e eu tive alguns momentos que eu não estava lendo, foram momentos que eu me senti muito desconectada do mundo e da vida. Foram momentos mais difíceis em que eu não estava conseguindo ler, mas eu me sinto muito conectada ao mundo quando eu estou lendo. Eu entendo mais as pessoas, eu entendo mais o lugar que eu estou. Desde que eu me mudei para os Estados Unidos, e isso foi em 2018, eu passei a ler muito mais em inglês, e isso abriu muito o meu campo de leitura, de poder ler o português e de poder ler em inglês. Geralmente, eu gosto de escrever romances e eu gosto de estar sempre lendo um romance, porque é uma leitura de fôlego. E eu acho que quanto mais eu me sinto que o mundo está fragmentado, quanto mais se eu não me policiar, eu posso entrar 10 vezes por dia para checar meu e-mail ou checar meu Instagram, né? A gente está na tela o tempo todo, a gente está sempre querendo mais, a gente está um pouco viciado na tela e viciado nas notícias, e eu preciso contrabalançar isso com romances, eu acho. Então eu estou sempre procurando ler narrativas longas que me ajudam. E eu estou numa fase também muito de releitura também. Eu acho que a releitura é muito, muito importante. Então eu releio muitos livros. Chico Buarque é um que eu releio muito. Eu acho que Leite Derramado, para mim, é um clássico e é muito interessante. Eu leio por causa do ritmo, eu leio por causa do uso das palavras, por causa das sentenças, e porque ali tem muito de história ali
na decadência do protagonista. Outro que eu leio sempre é o George Saunders, é um que eu gosto muito, Lincoln in the Bardo, ele me dá... enfim, então eu estou sempre lendo, tentando ler romance e relendo. Outros autores que eu gosto muito, e às vezes eu gosto muito do Rubem Braga, que é um cronista que tem uma voz deliciosa, muito carioca também. O Veríssimo também, eu gosto muito do jeito dele de escrever, que é um jeito muito, muito simples e muito gaiato e muito inteligente, enfim. Então, a minha trajetória de leitora eu estou sempre acumulando, né, conhecimento e leitura, mas sempre com a ficção. Às vezes eu leio não ficção, mas eu me policio para estar sempre lendo ficção. E a trajetória de escritora, eu acho que eu fiz 50 anos no ano passado, né? E aí foi um momento da minha vida que eu falei, gente, eu acho que foi uma data muito marcante para mim. E desde então eu tenho pensado muito nesse conceito de segunda vida. Eu tenho até um Substack que eu não estou conseguindo atualizar como gostaria, porque eu estou muito envolvida em escrever e já estou com o meu projeto longo de escrita, mais as cartas que eu troco com o Caetano Galindo, mais a coluna do Globo, então eu não estou conseguindo atualizar como eu gostaria, mas quando eu fiz 50 anos eu tive um momento assim de parada e de pensar, caramba, até agora o que foi que eu fiz até agora, o que eu posso fazer daqui para frente, porque eu tive um sentido de mortalidade muito grande com a cidade exata. E eu acho que para o escritor, esse finalzinho, assim, eu acho que os próximos 20 anos, eu espero, vão ser os mais produtivos e os melhores, talvez, da minha carreira, porque todas as leituras que eu já fiz estão comigo, todas as horas, dias, as milhares de horas de escrita estão comigo. Então, eu estou sentindo realmente que eu estou partindo para uma reta final de produção em que eu tenho que ter uma disciplina muito grande, porque, né, existem carreiras que o pico está quando você é jovem. Eu acho que o escritor é o contrário, assim, existe o ápice está quanto mais você pratica e mais para o fim, né, da vida. Então eu tenho essa consciência muito grande de que eu tenho que ter uma disciplina imensa para produzir o meu melhor. É maratona mesmo, sabe? Pelos próximos 20 anos. E eu acho que é um pouco essa a minha trajetória. A gente vai acumulando o conhecimento e pode usar muito agora, nessa minha segunda metade da vida. Legal. Que bonito isso, não é? Há aqui várias coisas que tu resgataste, não é? Do que te faz gostar de um livro, não é? Gostei muito da questão do ritmo, né? Acho isso bem interessante. Mas a releitura, e ouvindo-te agora falar, né, nesta segunda parte da tua vida, não é? A releitura também é isso, né? A segunda parte da vida é uma releitura da primeira, né? E uma reescrita também dela em muitos sentidos. Achei muito bonito. E diz-me uma coisa, assim pensando, não é? Estava-te a ouvir e estava a pensar no livro no Memento Mori, da Muriel Schwartz, não é? Que é aquela coisa do, vamos lá, vamos todos morrer, não é? Sendo assim, o que é que te faz... Por exemplo, tu és uma pessoa que quando lê um livro e não está a gostar, abandona o livro? O que é que te faz pôr uma leitura de lado, não valorizar uma leitura e valorizar outra? Há, assim, coisas que te fazem abandonar um livro ou não? Segues até ao final? Eu abandono, porque tem muita coisa que eu quero ler, muitos escritores que eu gosto. Tem dois tipos de livro, né? Tem aquele que às vezes é um pouco difícil, mas que ele te ganha depois de um tempo e aí você consegue. Eu acho que o Lincoln no Limbo é esse tipo de livro, né? Do George Saunders que eu li. E tem o tipo de livro que realmente não te pega, e pode ser que seja ótimo para outra pessoa e simplesmente não é para você, né? É que nem relacionamentos e namoros, eu acho que você tá sempre... Tem algumas coisas que funcionam e outras que não funcionam. E eu também já li livros, não vou citar nomes aqui, teve um livro que ganhou um monte de prêmio nos Estados Unidos e que eu li, eu fiquei muito frustrada, eu li até o final porque eu tava, assim, eu não entendi por que ganhou, né? Isso me deixou um pouco frustrada, mas sim, eu abandono a leitura assim no meio. Passo para ti, Flá, e despeço-me.
Raque, muito Muito obrigada, viu? A Beijo, Raque beijo. saiu ali Super no meio das obrigada por férias estares para aqui. estar com a gente. Obrigada, Raque. Um Obrigada. beijão, Muito Beijo. Mia. obrigada, Raquel. Um beijinho. Tchau, obrigada eu. Tchau, tchau, beijinho. Então vamos lá, a gente vai seguir aqui na linha da trajetória leitora da Marta e passando um pouco para essa parte da escrita, com essa obra grande e linda. A sua prosa, ela tem, né, Marta, um estilo muito forte próprio, tem um ritmo intenso. E esses personagens, as cenas, as descrições, a gente mais pro final faz questão até de ler os trechos, porque são tão interessantes, a forma como você constrói isso é tão comovente, né? E eu queria te perguntar se nisso, né, que você falou assim, daqui para frente muito vai acontecer, né? Na minha carreira vai acontecer, eu vim acumulando essas leituras e veio acumulando essa experiência como escritora, enfim, grandes feitos aí nessa primeira parte, na primeira metade da vida, como você disse. Você consegue identificar as suas influências ou não? É uma coisa que você nem se coloca a pensar sobre isso. Queria saber isso das influências. E também queria saber um pouco dessa gênese aí dos personagens e das cenas. Como é que é a sua produção? Ou seja, você começa a escrever, você já sabe, tem alguma coisa, tem os personagens muito claros, ou eles vão se apresentando à medida que você escreve? Bom, Flávia, primeiro sobre as influências. Eu acho que até eu escrever esse último livro, Li Sem Medo, eu acho que estava tudo muito misturado na minha cabeça. Eu tenho alguns nomes, mas estava tudo muito misturado. A gente não sabe direito de onde vem. Quando eu escrevi o Li Sem Medo, aconteceu uma coisa incrível, porque ali, esse livro tem uma influência muito forte da Lígia Bojunga Nunes, mas muito forte. E foi uma surpresa até mesmo para mim, porque eu li a Lígia Bojunga Nunes quando eu tinha 9, 10 anos. Então, sabe, eu tô com 51 anos. Então, assim, 40 anos depois, você descobrir que uma leitura que você fez quando você tinha 10 anos estava tão forte dentro de você, foi para mim uma surpresa. A Liz, ela é uma menina curiosa, Liz Sem Medo, né? Ela quer aprender sobre os sentimentos dela, ela questiona o mundo. Ela tem medo, mas ela tem coragem, e a forma como ela tenta entender o universo dela veio muito do que eu aprendi com a Lígia Bojunga Nunes, né, dos livros da Lígia, que tem as personagens, a gente já estava até falando, né, sobre a Raquel, do Bolsa Amarela, ela está tentando entender o que é ter vontade, por que o mundo não é exatamente como ela gostaria que fosse. Então, foi muito interessante entender que tá tudo realmente no nosso subconsciente e volta, né? Mesmo que eu fui capaz de entender de onde que veio dessa vez, mas realmente é um acúmulo, por isso que a gente tem que estar sempre lendo e sempre escrevendo, né? Um acúmulo de experiências, de memórias, de leituras. Sim, para quem não sabe, eu tô com um livro Li Sem Medo aqui. A dedicatória, né? A parte da dedicatória, eu adoro as dedicatórias da Marta. A dela vamos ver se eu pronuncio certo, para Ganimed José, Lígia Bojunga Nunes e para Marta Diantes. Quer dizer, tem uma coisa forte aqui, né? A gente já entra muito ligado, pelo menos a minha leitura foi assim, até te comentei da Raquel, que eu imediatamente falei para minha filha, Raquel é a personagem da Bolsa Amarela, achei que estava ligado de alguma maneira. E te perguntando, para além do Li Sem Medo, até no Chuva de Papel, que eu acho que é onde a gente vai pautar um tanto da nossa conversa de hoje, essas cenas, esses personagens, e a velocidade como a sua prosa se dá, né? Às vezes, num parágrafo, a gente tem um monte de informações, né? A gente conhece onde a gente está, com quem a gente está muito rapidamente. Isso é uma coisa que você planeja ou vai surgindo? Essa eu tenho muita curiosidade. Eu não consigo planejar muito o que eu escrevo. Tá. Eu sei o básico e vou tentando o Chuva de Papel, eu sabia que eu queria contar a história de um jornalista, e eu sabia, porque sempre nos meus anos de redação, eu sempre fiquei muito impressionada com esses velhos jornalistas que trabalhavam, tinham contato com o pior do Rio de Janeiro, e como é que era a vida emocional deles, né? Mas foi surgindo, eu sabia que ele queria se matar, eu sabia que ele
mas eu não sabia que que ele não ia conseguir, mas vai surgindo. E essa é a parte mais, é o desafio, eu acho, da escrita pelo seguinte. Agora eu acho que, né, eu já tenho 4 livros e eu escrevo a Crônica do Globo a cada 15 dias. Então eu já sei que às vezes você começa a escrever e você tem que confiar que vai vir o que vem. Então eu, por exemplo, no passado eu ficava muito frustrada porque às vezes você está escrevendo e você pode passar 2, 3 horas na frente do computador e nada acontece, sabe? E hoje eu já sei que é parte do processo, né? E você tem que criar esse balanço entre intuição, de um lado, e disciplina do outro. Né? Você legal. tem que confiar que vai vir e você tem que ter a disciplina que está lá todos os dias. Talvez até criar oportunidade para que venha. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu sou Caxias como se eu tivesse um trabalho qualquer. Eu tenho as minhas horas de escrever. Legal. Eu não marco absolutamente nada, é meu trabalho naquelas horas de escrever. E isso também ajuda. Já vários escritores falam isso também, né? Porque é algo que eu também fiz muito, que eu nunca fiz nenhum curso de escrita, né? Eu li muito sobre escrita, né? E às vezes você lê para entender o que você vai fazer, e às vezes o que eu lia, eu falava, eu faço isso, então é realmente parte do processo. Mas é isso, a gente tem que confiar. Por exemplo, para o Chuva de Papel, eu pesquisei muito, muito, muito a história do Rio de Janeiro. Eu li jornais, eu entrevistei jornalistas, eu me baseei o livro na minha experiência em jornal. E então isso estava tudo dentro de mim e em alguma hora eu deixei que saísse, né, na forma como eu achava que a minha intuição, né, que eu achava que deveria sair no livro. Que legal. Muito legal. E eu ia seguir aqui, depois passo aqui para a Flá, com a pergunta sobre, justamente, você tem aqui já uma obra, tem 4 livros. Se você tem algum desses livros que é o seu favorito, de alguma maneira o livro tem uma importância maior do que os outros ou não? É tudo igual para você e por quê? Ai, olha, livro é um pouquinho. É que nem filho, Então, por realmente, isso né? que eu Pois tô falando, é fácil dizer é. isso ou não tem? Não, eu não tenho preferência, assim. Eu me orgulho muito do Eurídice, eu me orgulho muito do Castelo. O Chuva foi um livro que eu acho que eu dei um pulo como escritora. Que legal. Porque eu fui capaz de fazer o fluxo de consciência e você vai para o passado e vai para o presente. E eu misturei histórias do Rio. É um livro mais complexo, eu acho. O Chuva não é todo mundo que gosta. Eu tento dar... eu tenho que criar uma empatia pelo personagem principal. Então você tem que ter um pouco mais de atenção para ler esse livro. Mas é um livro que eu sei que eu dei um pulo como escritora, então eu me orgulho do pulo. Não é que eu acho que ele seja, sabe, que eu ame mais o Chuva em relação aos outros, porque para cada livro a gente se dá completamente, sabe? Sim. E acho que são amores diferentes, então eu tenho muito orgulho desse pulo que eu dei no Chuva. O Liz eu tenho, assim, um carinho imenso, porque, puxa vida, né, eu me conectei com uma parte tão infantil e tão gostoso você escrever. Sim. Depois do Chuva, que é um livro muito pesado, eu fui para uma narrativa tão gostosa e tão lírica e tão diferente, né? Então, acho que é que nem filho. Difícil, né? Cada um tem seus charmes, não adianta, né? Muito bom. Lá. Então, Vai agora lá. a gente vai entrar um pouquinho mais no Chuva, né? Chuva de Papel, que é esse aqui, o livro da Marta, que foi lançado em 2023. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele. Então, assim, Marta, assim, antes da gente entrar na pergunta, eu vou falar rapidamente, assim, em poucas frases, a sinopse dele, né? Que é um repórter, a gente acompanha a história de um repórter que escreve sobre as tragédias pessoais das pessoas, né? Dos cariocas, né? Da cidade do Rio de Janeiro, e a gente acompanha como ele, esse repórter, sobrevive a tanta dor, né? Como é que ele sobrevive a tantas histórias. Então, conta pra gente, por favor, Marta, de onde surgiu a ideia desse livro? E o que foi mais desafiador, desde a ideia até a última versão dele? Eu sabia que eu queria contar uma história da época do jornalismo.
pela minha experiência no jornalismo. Eu era uma menina de classe média e bife e batata frita no almoço, sabe? Estudei na PUC. E foi o jornalismo que abriu meus olhos para o resto da cidade e que criou em mim uma empatia pelo outro muito grande. Graças ao jornalismo, e eles tiravam meu couro, tiravam o jornalismo, assim, quando você está começando, é terrível, você passa 12 horas na redação, assim, é plantão 2 por 1, né, 2 fins de semana em casa, 1 no jornal, e eu fui para os piores lugares do Rio de Janeiro, você tem que escrever na pressão, mas eu sou muito grata por tudo que eu aprendi, por toda essa pressão, por tudo, porque eu aprendi eu conhecia um Rio que eu não conheceria de outras formas. Quando você é repórter, você tem uma chave para o Rio de Janeiro, você pode ir para qualquer lugar, realmente. Você realmente vai para qualquer lugar quando você chega de manhã na redação. E eles te mandam para qualquer lugar quando você é mais novo, porque assim, as pautas melhores vão para outros jornalistas, sabe? Então, quando eu trabalhei no Extra, eu trabalhei no Dia, que são jornais populares, então são jornais que te dão essa parte mais pesada do Rio. E eu sempre me impressionei com isso. Eu me lembro que uma vez eles falaram para mim, vai pro Miguel Couto, vai pro Souza Aguiar, que era até perto do jornal, porque teve um tiroteio não sei onde, e estão levando lá as pessoas para o Souza Aguiar. Aí eu cheguei no Souza Aguiar, porque era perto do jornal, ali no centro, né? É perto do jornal. E estava tranquilo, a emergência, nada aconteceu. Eu falei, foi alarme falso. Porque no jornal a gente escuta as rádios da polícia e por isso a gente sabe o que está acontecendo. Daqui a pouco chega um camburão, sabe? E abre a mala, abre a parte de trás e você vê a cara eu nunca me esqueço da cara daquele policial, assim, resfolegando, assim, aquele olho, né? E dentro da mala tinha, assim, três meninos, assim, os meninos de 16, 17 anos, um mais sem respirar, sabe? E você pegaram aqueles corpos e colocaram naquelas macas duras de metal, sabe? Como se fosse saco de batata, sabe? E realmente foi uma cena quase de filme você ver aquilo, né? E logo depois eu escrevi lá o que eu tinha que escrever, a reportagem. E peguei o carro, eu fui andando pela orla para o almoço de Páscoa dos meus pais, sabe? Aí você tá dentro daquela família, naquele almoço de Páscoa, que tá tudo bem, sabe? Fartura, amor, né? E é muito... São momentos da vida que te marcam e te fazem você entender a divisão da cidade e tudo mais. Então eu queria colocar isso no livro de alguma forma, e por isso eu criei o Joel, né? E por isso é um livro muito mais complexo do que Eurídice, porque tem esse lado. Eu acho que, como eu falei no começo, eu acho que é um livro que você talvez tenha que trabalhar um pouco mais para você ler. Sim. Né? E por Não, isso tem uma estrutura mais complexa. Tem uma estrutura mais complexa. Tem a relação de as vozes, né? Você tem que estar atento às vozes, Sim. em que momento cada personagem fala. Tem a questão também do presente e do passado, né? Que se intercala também na história. Então, assim, tem essa complexidade na estrutura que é muito interessante, mas ao mesmo tempo tem uma leveza que parece que você não pensou muito, sabe? Para montar essa estrutura. Assim, eu pensei bastante. Sem dúvida que sim, mas assim, você conseguiu extrair uma leveza que ao sentar para ler, ela parece que foi dada, né? Aquela estrutura foi dada. Ela não teve... É um baita mérito, né? Que é um baita mérito do escritor, né? Do autor. Porque não é forçado, né? Não é aquela estrutura que, né, eu montei ela e tá aqui, aquele engessado. Não, ela se põe leve. E, assim, é uma leitura que é difícil por conta do todo o drama que envolve, mas é leve, uma leitura gostosa de acompanhar, né? O Joel, eu queria fazer um personagem muito complexo. Eu acho que o Joel é muito complexo, porque ele é um calhorda com as mulheres, sim, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto muito respeito por tudo que ele conhece do Rio de Janeiro e por tudo que ele passou e pela trajetória dele também de infância, né? Que eu coloco um pouco no livro. Então, eu queria criar uma empatia em torno desse personagem. E eu acho que
esse livro conversa com a Eurídice, conversa com Castelo, que eu acho que numa sociedade patriarcal todos são vítimas, né? Eu acho que você não tem a felicidade nem dos homens, eu acho. Eu acho que são todos vítimas daquela estrutura. E o Joel é vítima daquela estrutura também, né? E é um livro que eu acho que entender o Rio de Janeiro é complexo, então eu tento, é um caleidoscópio mesmo da coisa, sabe? Do que acontece dentro da casa com a Glória e a Aracy, do que acontece, que tem um ritmo diferente a segunda parte do livro, de tudo que acontece com o Joel, mais na primeira parte, né? Que são histórias verdadeiras, muitas delas, né? Eu admiro muito um jornalista que é o Arlindo Ernesto, todo mundo conhece ele no Rio, ele é um ícone do jornalismo, mas ele não é um ícone do jornalismo, assim, dos aquários, que a gente chama da diretoria e tal. Ele era o cara que ia mesmo para todos esses lugares e tinha todas essas histórias. Eu entrevistei ele, eu entrevistei muitos jornalistas. A história do menino, do Totó, é uma história... Eu misturei ali algumas histórias, mas é verdadeira aquela coisa do carro, que o Arlindo, ele estava... o Rosa Vermelho era um personagem real, porque, para quem não leu o livro, eu não sei se eu deveria falar isso aqui, né? Vou dar um spoiler. Não vou dar um spoiler. Não, dá um spoiler, porque a gente até faz isso, né? Acho que é importante, a gente está entrando nessa conversa mais aprofundada, então esse é um momento que quem está em casa, se acha que não quer o spoiler, para o vídeo agora, vai ler e volta. Mas eu acho que a gente deve falar, porque a gente vai falar aqui algumas coisas, né? Acho que é importante, é tão legal trazer essas discussões mais profundas, é uma oportunidade única de estar contigo fazendo isso, né? Então vamos lá. Então, Rosa Vermelha foi o personagem que realmente existiu e ele está ligado ao aumento da violência no Rio de Janeiro também, porque você tinha o Esquadrão da Morte, que foi criado ali mais ou menos na época da ditadura militar, e o Esquadrão da Morte eram grupos que atuavam na Baixada e matavam quem não estava roubando e tudo mais, né? E os jornais não deram muita atenção ao Esquadrão da Morte quando deveriam ter dado, que era nos anos 60, nos anos 70, na verdade. Eu até falo isso na boca do Joel, assim, olha, acabou de acontecer a morte 100 do Esquadrão da Morte, a gente vai continuar sem denunciar. Sim. E o jornal meio que fazia vista grossa para aquilo, que eu acho que é uma vista grossa que a própria sociedade faz para aquilo. A consequência do Esquadrão da Morte são as milícias. Né? Você tem essa evolução da violência do Rio, que é uma evolução do tráfico, por um lado, e da milícia, por outro. Então, toda essa parte, né, que começou... Você tem um homem da capa preta, que era o Tenório Cavalcante, que era um político que atuava na Baixada, à base de bala também. Ele morreu cheio de bala na casa dele. Era um forte a casa dele, na Baixada Fluminense. E você tem o Esquadrão da Morte, que era gente ligada também aos grupos de gente que estava... dos delegados na época da ditadura, e isso desembocou na milícia. Então eu tento contar essa história também da decadência do Rio de Janeiro. E o Rosa Vermelha era um cara do Esquadrão da Morte que ligava para o jornal e falava, olha, lá na Estrada do Catonho vai ter tal corpo, vai lá fazer a matéria. E isso aconteceu, e o Joel, e aconteceu com um dos jornalistas deu entrevistado, ele está indo para a Estrada do Catonho e encontrarem o Rosa Vermelho no caminho, que ainda não tinha matado, então no banco de trás ainda estavam as pessoas que ele ia matar. Essa ideia é muito impressionante, sim, né? Sim. Não, isso aconteceu, não é nenhuma ideia, sim, assim, né? Aconteceu. Não, aquele silêncio, que pra né? gente, né, quando escuta ou quando lê, né, não sei se é todo mundo que já passou por essa imaginação, né? Já imaginou isso? Talvez sim, para os cariocas, acho que sim. Mas eu fico imaginando um leitor que pega o livro e se depara... É uma cena tremendamente forte, né? É uma coisa que está ali explícita. Ou seja, a gente não é poupado dela de nenhuma maneira e não deveria mesmo, né? Sim, sim. Não, e esse silêncio, essa troca de olhares, ela é bem profunda, assim, é bem marcante. Você vai seguir? Sou eu agora. Deixa eu só fazer fazer um parênteses, que eu acho que o que eu tento com a ficção é exatamente isso, é você
A ficção você consegue elaborar algumas coisas que, de repente, só com a notícia você não elabora e você não elabora num livro de não ficção. Então, você traz algumas coisas muito reais para a ficção, para você mostrar a realidade de uma forma que fica muito mais no leitor. Eu acho que é esse o grande trunfo da ficção. E eu Sem acho dúvida. que você faz isso muito bem. Muito né? bem. A gente Bom. conversou inúmeras vezes sobre isso. A gente Nossa. fica com as cenas, e é o que a Flávia tá falando. Eu, pelo menos, fico, acho que eu vou até já emendando aqui para a próxima pergunta, que eu faço questão de ler uns trechos para mostrar isso, Marta, porque a minha visão, estou entrando um pouco mais na questão da linguagem, né? Da gente como leitor olhando para essa escrita que ela é toda cuidada, né? Imagino que você deva ter um trabalho grande com o texto, com a escolha das palavras, com as vírgulas, com os pontos, né? Porque aqui na sua prosa esse ritmo é muito importante, né? Você acelera e reduz. Isso eu já me lembro, eu tenho anotado aqui, você viu minhas anotações, né? Um monte de anotação na Eurídice, né? Uma aceleração que está absolutamente harmonizada com o estado emocional dos personagens e, portanto, do leitor. Então, é uma prosa que a gente, como leitor, incorpora muito rapidamente. A gente está dentro com muito pouco. Então, o que eu queria falar e ler aqui, porque eu acho que para as pessoas que estão ouvindo, experimentarem um pouco do que é essa prosa, né? E, para mim, ela tem uma coisa do ser sintético, e, ao mesmo tempo, esse sintético, ele está revelando uma poesia, eu acho que é uma poesia mesmo, que está no olhar de quem narra, né, do narrador. Então, vou dar o exemplo para não ficar só na coisa filosófica, né? Então, a gente está aqui, quem está comigo na página 8 do Chuva de Papel, a gente tem aqui 2 trechos que eu queria mostrar exemplos disso que eu estou falando, né? Então, o primeiro é, por exemplo, o Joel, né? A apresentação do Joel. Então, que é exatamente essa prosa sintética e poética no olhar, mas revelando o personagem. Então, vamos lá. Joel se jogaria de um prédio em Copacabana. Morte instantânea e indolor, sem o preâmbulo de um abraço, despedida, agonia ou herança lavrada em cartório. Mesmo porque ele só é dono de um abajur. Esse abajur é tremendamente importante, pelo menos na minha visão de leitora, minha leitura, né? Acho que da Flá também, do início ao fim do livro. Ele é extremamente importante, a história dele estar com esse abajur é fundamental, né? E revela um tanto de quem é ele. Com muito pouco a gente está lá, né? Eu digo com muito pouco, assim, um parágrafo a gente chega. Então, o próximo é um exemplo de um lugar, né? Essa prosa poética nesse olhar, mas tão sintética, que é Copacabana, né? Deixa eu ver, é isso mesmo? Página 8, isso. Ninguém estaria esperando por ele em casa. Ele não tem uma casa. Depois do último despejo, havia alugado um quarto na Lapa. Toda manhã, ele acorda antes das 8, se veste e deixa a pensão como se ainda fosse aguardado no jornal. Percorre a cidade a pé, espera qualquer ônibus num ponto, sobe e salta no fim da linha. Senta-se num banco de praça ou de igreja, apoia os cotovelos no balcão da lanchonete enquanto come um salgado. De noite, ele se deita encolhido, travesseiro tapando o ouvido, quando no quarto ao lado o casal geme ou briga. Ele sabe como é e não sente falta. Quando acredita em Deus é para falar sobre a morte. Ô meu rei, ele diz, essa eu é que vou escolher, né? Se referindo a uma escolha que ele de desfecho, não é nem o de Copacabana. Eu troquei aqui, mas também eu acho que dá uma ideia da situação. Esse daqui era o exemplo de situação. E por aí a gente vai. Eu acho que até depois a gente coloca nos comentários do YouTube esses trechos, porque eu acho que eles são maravilhosos, né? Tem exemplos da atmosfera, tem exemplos do bairro. Esse de Copacabana eu vou achar enquanto a Flá estiver fazendo a pergunta dela com calma, que eu faço questão de ler. Porque quem esteve em Copacabana rapidamente já sabe o que é que você está falando, reconhece aquilo com muita facilidade, você vai no elemento certo, né? É uma observação muito arguta. Então, o que eu queria te falar é, te perguntar, né? Entender de você, se essa síntese é uma coisa que você valoriza e que você pretende, ou seja, você tem a intenção quando você está escrevendo, ou não, é alguma coisa que foi acontecendo, enfim, ou se era uma coisa que você desejava desde o início no seu exercício de escrita, no seu ofício de escrita. Eu acho que eu gosto da síntese. Você, às vezes, com muito pouco, pode falar muito. Isso eu aprendi no jornalismo, sempre, e aprendi também lendo muito Chico.
O Chico é também um leitor de ironias, assim, com uma palavra, você tem muito ali. Então, e o jornalismo me deu muito isso, né? Quando você começa no jornalismo, você tem que ser muito o que, onde, quando e tudo. Então, você aprende a colocar a informação em primeiro lugar, você aprende a organizar a informação. Aí depois você tem que desaprender tudo para escrever ficção, sabe? Mas, porque aí tem voz, tem outras coisas, mas sim, eu gosto dessa síntese por isso. E eu gosto de escritores que me dizem muito com muito pouco, porque aí você está lendo, mas uma parte... você começa a ler em 2 níveis, né? Você está ali lendo, mas você fala, que abajur é esse, sabe? Você já está começando... abre outras partes da sua muito, né? O leitura, cara só né? tem um abajur, né? Eu vou ler um outro trecho aqui, que é um exemplo de situação. Eu ainda não achei Copacabana, mas acharei até o final da entrevista. Mas é uma cena tremendamente importante. É uma das que a gente fica marcada, né? É uma das que a gente guarda na memória. E a gente reconhece como leitor as imagens que a gente guardará eternamente, né? Às vezes você não lembra exatamente o que aconteceu com o personagem, nem qual era o nome. Mas aquela cena, ela foi de alguma maneira inaugurada, né, no seu imaginário. Então, essa daqui tem a ver com um pouco a situação que você estava descrevendo, né? Tem lá, um jornalista, ele aqui está rememorando, uma das primeiras saídas dele, chegadas nesse lugar em que ele está vendo ali uma situação... que é a primeira vez que ele tá vendo, né, de violência, de morte de um cadáver, enfim, e ele tá acompanhado do Farinha, que é o cara mais sênior, né, o jornalista com mais quilômetros rodados. E aí, olha bem isso aqui, esse parágrafo, né, ele falando, esqueci os detalhes, mas consigo me ver de um ângulo superior. E a gente, leitor também, né? Eu junto à Farinha, ele 1,80 m, eu 1,49 m. Os dois de frente para o corpo violado. Ele descansando. Eu existindo. Pequeno, molhado e móvel. 14 anos. Tô arrepiada. No bolso da calça, o sanduíche de queijo feito por minha mãe. Amassado. Então, quer dizer, tem uma precisão aqui. Cada palavra importa, né, Flá? Eu não sei. E é uma coisa impressionante, porque você não tá... Assim, você não precisa falar qual é a relação dele com a mãe dele aqui, né? Eu tô falando até como esse exercício de leitura, né, Marta? Tô falando como leitora. Por aqui, sabe, a mãe fez o sanduíche tá lá, ele tá amassado, ele tá descansando. Para ele, aquilo é corriqueiro, ele já fez 60 mil vezes, já tá... Eu existindo. Ou, né, assim, esse é o... Sim, esse é o cenário. Esse é o cenário, essa é a existência que ele Sim. está experimentando. Então, é sobre isso, né? É sobre esse olhar poético que está revelado aqui na síntese desses parágrafos, no ritmo, na pontuação, né, Flávia? Sim, verdade. E só essa cena, essa história do guarda-chuva, o Luar Lindo, que é um clássico, aparentemente aconteceu com ele. Ele me disse que aconteceu com ele quando ele tinha a cidade. E eu romanciei, é claro. Então, assim, esse livro, né? Tem muito dessa eu coloquei na ficção muito do que realmente aconteceu no Rio. Ficcionei, claro, mas é. Mas é forte. É verdade. Até, enfim, é um gancho para a pergunta que eu vou fazer agora, né? Se quando esse personagem, né? Se quando Joel viu essa cena aos 14 anos, de alguma maneira, de forma inconsciente, ele estava sendo educado para a violência e treinado para viver na cidade também, né? Para viver naquela cidade. Eu acho que é isso, né? Eu até falar, vai ser no seu batismo, né? Porque para você viver numa cidade como Rio de Janeiro fazendo esse tipo de trabalho, você tem que ser iniciado, né? Ele não foi criado para ser violento, mas para aceitar a violência como algo corriqueiro na cidade. Sim. Né? Para sobreviver, ele teria que... Emocionalmente, né? Tá. Eu acho que a sobrevivência dele toda é emocional, por isso que ele não consegue, ele tem muitos problemas emocionais, né? Foi o que eu tentei colocar, né? Como é que ninguém consegue, né? Se expande, né? O mundo dele é o foco, é a lente da máquina ali mais e a bebida mais ajustada, ele não consegue se expandir. E a bebida também, né? Para dar conta, né? Para dar conta.
Bom, outra pergunta que eu gostaria de fazer é sobre as tentativas de suicídio do Joel, né? As tentativas frustradas. Por conta da profissão, tinha ali algum apelo pelo controle da própria manchete, da própria narrativa, até mesmo no pós-morte? Você pode ler assim, eu adoro quando leitores têm essas outras. Eu posso te falar assim, eu acho que o que tinha ali era assim, uma pessoa muito cansada desse Rio de Janeiro, né? Uma pessoa já Sem deu, dúvida. tenho que ir. Mas a escolha Mas dele. olha, isso eu acho que é uma excelente interpretação, né? E é aquilo que a gente estava falando um pouco antes, que assim, a gente escreve. E pode ser que eu tenha tido. Não foi consciente, talvez, essa escolha, mas eu acho que é tão. É tão interessante e bom para mim saber que, sabe, a gente escreve algo e o leitor complementa e enriquece com as interpretações, que faz todo sentido o que você está dizendo. Ter o controle sobre a própria morte é ter o controle sobre a própria narrativa. Porque quando ele descreve Copacabana, o Cristo Redentor, eu falei, bom, ele está arrumando o cenário para a morte dele, já imaginando qual será a manchete no dia seguinte. Eu achei isso muito bom, porque tem muito a ver com o próprio ofício e com a história do livro. E tem uma parte, né, Flá, que a gente estava falando antes, em que há uma interrupção na cena que ele está que ele tá caindo e ele está escrevendo na cabeça dele o obituário dele, aí há uma interrupção ali, né? E ele, nessa interrupção, a gente até sabe que essa tentativa, enfim, eventualmente pode ou não acontecer, mas tem uma cena que ele tá rememorando, que é a cena desse chefe dele, enfim, desse repórter mais sênior, que pede por um cadáver. Então é uma coisa interessante, porque ele tá se jogando Sim. e é como se o cadáver fosse Sim, ele sim. mesmo. Né? Ele tá providenciando o cadáver Sim, que o é cara verdade. tá Uau, pedindo. é verdade. É uma coisa muito, né? É uma coisa muito impressionante porque tem uma relação enorme entre todas essas forças narrativas ali, né? Uma tensão no ar. Então a gente pensa mesmo que esse cadáver é talvez ele mesmo que esteja providenciando. Sim. Sim, sim. Nossa, vocês são ótimas leitoras. Incríveis. Te anota tudo A aqui. gente anota tudo. Uma outra perguntinha. No livro Fotografia, até trouxe aqui, da Susan Sontag, ela fala que fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. Então, no seu livro, né, o Joel, né, o protagonista, ele se apropria da fotografia, ele se apropria daquela coisa ali, do que ele está vendo, e também da própria história, né, da história da pessoa. Uhum. Ele conta a história daquela pessoa. Isso, de alguma forma, é colocar o repórter num lugar de poder, no lugar de Deus. Ele tem o controle de tudo, ele tem o controle da narrativa, ele tem o controle da foto, ele tem o controle de como aquele cadáver vai se mostrar para a cidade, para o mundo, enfim. Eu acho que no caso do guarda-chuva, sim. Né? E existia um jornalismo no passado, no Rio de Janeiro, que era um jornalismo muito mais de controle da narrativa. E eu acho que existe no jornalismo existe muito o que a gente vai escolher para mostrar, né, a escolha do que vende, não é? Nós vamos colocar determinados tipos de notícia porque são essas as notícias também que vêm. É violento, o Rio de Janeiro é violento, mas assim, às vezes você vê um jornal até na televisão, e assim, eu estava vendo com meus pais essa semana, falei, gente, como é que vocês conseguem? Mas é o que vende também. Então, eu acho que sim, existe um controle da narrativa por parte, não diria só dos repórteres, mas por parte dos veículos. Sim. Sim. O que eles mostram, como eles mostram e por que eles mostram. Sim, sem dúvida. Tem ali um poder, né, que é exercido por eles, pelos repórteres, pelos jornalistas, né, que é esse o poder, né, esse de entregar a história, Sim. que será a história verdadeira. Sim. Né, que será assumida como a história verdadeira, ainda que não seja, como é discutido no seu livro, o que é verdade, o que é mentira, né, na história relatada.
Pegando um gancho, eu vou até dar um salto aqui, Flá, só Pode para dar, fica à pegar um gancho vontade. nesse comentário da Marta, que é sobre as imagens mesmo, né? A gente está falando, você comentou sobre a imagem do guarda-chuva, que também é uma imagem bastante forte, onde aquele corpo é violado, né? O repórter vê um corpo normal, um defunto normal, mas o que eu vou escrever sobre ele? Ele vai lá e dá umas guarda-chuvadas para tornar a coisa que já é trágica, mais trágica ainda, e escrever o seu relato, enfim. E aí eu coloquei aqui, se você acredita, né, que as imagens ou histórias, né, no caso, do que é repugnante seduz o leitor de alguma forma, porque que você está dizendo, né, que assistiu o jornal com a família e, nossa, como vocês aguentam. É, E, no entanto, a gente aguenta, a gente está é, aguentando, né, desde desse Rio de Janeiro que você é. descreve para a gente lá de trás, de 1960 e tanto, até o Rio de Janeiro que está finalizando aqui no final da pandemia e hoje, você está falando, seu depoimento é de agora, 2024. É. Então a gente sobrevive assistindo tudo a isso. Então, assim, tem uma sedução, tem uma atração por esses corpos violados ou não, mas por essas histórias trágicas, você acredita nisso? Claro que sim, por isso que existem os jornais populares, por isso que existem as manchetes. A gente está num. Às vezes tem um engarrafamento imenso, mas por que tem um engarrafamento? Porque as pessoas querem parar para ver o Sim, quanto que o carro da pista ao lado está ferrado, né? Então sim. existe esse fascínio, sim, né? E infelizmente, mas existe, Que a gente talvez não saiba nem de onde vem, né? mas ele está ali, né? Ele existe. Pula, eu tô aqui desesperada, que eu tenho um monte de perguntas, eu tô vendo que o tempo tá acabando, O tempo ó. já foi. Eu tô vendo a Flávia saltar aqui. Tô tentando escolher qual pergunta que eu faço. Mas, enfim, acho que depois a gente, com mais tempo, a gente vai chamar a Marta de novo para me falar de outros livros em outros momentos. Mas eu queria justamente falar, acho que tem uma estrutura que é audaciosa do livro, que é essa, que a gente até antecipei, falando dessa queda, né? A queda literal dele. E nesse momento a narrativa interrompe essa fala, essa elucubração, esse fluxo de consciência na queda, e ele retoma, a gente descobre o que acontece com ele, e depois ele volta rememorando, e eu acho que esse paralelo entre os tempos, quase como se fosse uma simultaneidade dos tempos, no fim do tempo, né? No fundo, ele está ali acreditando que é o último momento dele. E tem uma coisa dessa mistura, né, Marta, que eu tô até que vou para não esquecer todas elas, mas entre tragédia, humor, violência, amor, o extraordinário e o corriqueiro, a glória e a decadência, glória é até o nome de uma das personagens. Tudo muito misturado em alta rotação, difícil distinguir o que é o quê. Que é um tanto o Rio para mim, né? Exatamente. Eu sinto o Rio assim, né? Intenso, Especialmente nos livros seus que isso está muito claro, né? Eu não achei aqui Copacabana, mas eu prometo colar o trecho no comentário do YouTube depois. Não vai dar tempo de achar aqui, mas eu acho que tem toda essa mistura. E o próprio Joel, né? Me parece. Em tantos momentos eu fiquei, não quero. Mas quase como se fosse uma metáfora desse rio, desse rio. Não sei se eu vou escolher o adjetivo certo, decadente, mas em queda. Eu diria o rio em queda, né? Essa vertigem da queda, que é o rio, né? Nessa coisa violenta. Eu queria que você contasse, se você pudesse falar, comentar isso com a gente. Se essa também é a sua impressão e em que medida o fato de você falou que você mora nos Estados Unidos, né? Hoje, enfim, se esse olhar estrangeiro, ou seja, esse olhar de fora, que provavelmente em algum momento você já esbarrou com ele, em que medida ele te ajuda ou ele te atrapalha a experimentar e a ver coisas que talvez a gente não consiga, porque tá aqui dentro. Me ajuda demais, me ajuda muito. Eu tenho esse privilégio de estar fora, porque fora eu tenho... Primeiro, eu me sinto muito longe dos ruídos, sabe? E eu acho isso muito bom para quem está escrevendo. Eu tenho uma vida muito, muito simples lá fora. E mantenho, assim... E essa questão do olhar
ela é muito forte. É realmente quando você vai para fora ou quando você está morando em outro, né? Você mora em outro lugar, você tem perspectiva. Então você tem alguma coisa para você comparar, né? Então eu volto para o Rio e tudo que eu gosto e amo do Rio eu amo muito mais e tudo que eu detesto do Rio eu também detesto muito mais, sabe? Você ganha uma Você distância ganha crítica, distância, talvez, né? e aconteceu por acaso, mas eu acho que me ajudou muito. Inclusive, eu me lembro, quando eu estava escrevendo Eurídice, de como o universo que eu estava criando era diferente de onde eu estava. Eu estava morando em Nova York naquela época, e eu estava escrevendo num lugar na Rua 14, que era assim, o máximo dos máximos de ser cool, sabe? Assim, Descolado e tal. super descolado. E eu estava nesse universo da Tijuca, e essa diferença, para mim, eu acho que fez com que os detalhes viessem para mim de uma forma muito mais forte. E o Chuva de Papel, ele tem muito, principalmente na voz da Glória, na voz da Aracy, tem muito de como os cariocas falam, né? De como eles se comportam. A voz da Glória é uma voz muito carioca. E que eu acho que morar fora apurou a minha visão e os meus ouvidos para isso. Legal. Cara, preciso, desculpa, eu vou atrasar um tiquinho aqui, mas só para a gente poder falar disso aqui, ó. Olha, quando eu tô falando sobre essa escrita, a mão da Marta, né? Então, 3 meses se passam. Os meses de inverno no Rio, que começam com a incômoda lufada de um vento frio no final de maio, seguida por onda de calor, seguida de frente fria, calor, frente fria, calor. O inverno tropical, molhado, indeciso e inconstante permite aos cariocas o uso esporádico dos casacos finos. Um cheiro de fundo de armário se apodera das pessoas, espirra seus borbotões. Há o desejo coletivo e subliminar de ficar em casa e de se sentir um pouco doente. Na Tijuca, o frio se forma no alto da floresta, desce pela Conde de Bonfim e se alastra pelo bairro como um rio se esvaindo pelos afluentes das ruas transversais e se transformando num morador invisível dos apartamentos. Gente, né? Enfim, nada mais falarei. Engraçado que você uma poesia. Você leu, eu gostei. Assim, eu escrevi isso, eu me lembrei que escrevi, achei bonito também. E é uma época, coisa que a leitura é mágica nesse sentido, né? Porque você consegue colocar, mesmo quem nunca morou no Rio, né? Quem não tem ideia do que é esse frio hesitante, né? Que hesita e que é recebido com isso, com os excessos do Rio de Janeiro. Tudo E a pessoa consegue rapidamente entender quem é esse morador invisível dos apartamentos, essa coisa que a gente não, né, que chega. Até porque o frio no Rio de Janeiro é mesmo esporádico. Ele É chega quando ele esporádico. Ele chega. Assim, a gente tem várias perguntas, mas assim, vou tentar sintetizar também bastante. Agora eu não posso sair daqui sem falar do abajur, que também me pegou logo no começo. E eu fiquei pensando muito naquela descrição do Joel assistindo aquele corpo ser perfurado ali pelo guarda-chuva, e fiquei pensando se o abajur que pertenceu à mãe, né, não fez dele um menino, sabe? Aquele menino que carrega a infância, porque ela foi roubada dele naquele momento. Ninguém protegeu ele daquele momento, né? E aquele abajur que foi da mãe era como se ele ainda fosse um menino e com a mãe do lado, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Não sei se essa é a metáfora, mas foi a que me... Eu acho que o abajur é o símbolo do afeto, né? O símbolo das impossibilidades dele também, né? Do que ele não, de todos os afetos e de tudo aquilo que ele não foi capaz de elaborar emocionalmente também. Então ele tem aquilo ali, ele não sabe, ele é um homem que ama muito mal as mulheres, o Joel. E ele tem esse amor pela mãe, mas ao mesmo tempo, sabe, ele não sabe lidar com a mãe, nunca soube lidar com nenhuma das mulheres da vida, e ele tem aquilo ali como algo não resolvido, e o símbolo, né, da relação maior de amor que ele teve na vida, né? Sim, um amor feminino, né? Dos tão complexos que ele encontrou ao longo da vida. Muito legal. A Susan Sontag, num livro Diante da Dor dos Outros, esse aqui, ela diz que
que A Máquina de Matar tem um gênero e ele é masculino. No seu livro, você exemplifica que a máquina de noticiar a morte também tem um gênero, que também é um gênero definido e é o masculino. Nós podemos assumir que esse é o retrato de uma geração anterior, uma geração antiga, ou, na sua opinião, nesse contexto, nada mudou? Ah, não era. Eu acho que hoje em dia você tem repórteres policiais, né? Na minha época já tinha, quando eu estagiei e trabalhei em jornal nos anos 90. Já tinha, mas na época do Joel era só homem. Realmente. Né? Ela está coberta de razão. A morte, essa violência, ela é muito masculina, né? Sim, no seu livro os papéis, né, são muito bem definidos, tanto do homem quanto da mulher, né? Tem até aquele momento em que a mãe entra na redação e aquela causa um espanto, porque não entrava mulher ali nunca, para nada. É verdade. Então, assim, enfim, e a gente percebe que é um retrato mais antigo. E é muito interessante quando a Glória diz, né, que foi ela que inventou o feminismo. Né? Eu amo essa frase, ela gente. É muito boa, porque ela de fato está se colocando ali, né? Está tendo voz, está mostrando a voz dela. Então, assim, E que eu acho que acontece com todas as mulheres, de certa forma. A gente inventa o feminismo. Olha, eu preciso dizer uma coisa interessante, que assim, eu faço um livro e como muitos escritores, assim, eu leio, eu escrevo, e eu deixo de lado. Eu nunca mais, sabe, posso até talvez no futuro ver. E eu estava muito envolvida na Liz. E essa conversa com vocês me fez me lembrar de como eu amo o Chuva de Papel e de como é um livro tão cheio de significado para mim, assim. E me deu até um pouco de orgulho de ter escrito assim. Que bonito, foi isso mesmo, fui eu mesmo que escrevi. Para se orgulhar, sim. Mas é um livro realmente que mexeu muito comigo, por causa das histórias, por causa desse pulo que eu disse a vocês que eu acho que eu dei, e pela complexidade do Rio. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Temos todas aqui. Essa sala aqui tem 3 cariocas. 3 cariocas, exatamente. E o Lucas, que tá aqui, que ninguém vê, mas que tá aí ajudando a gente, que não é carioca. Carioca? Ah, não, se fosse carioca, estaria até... Sou eu? Sou eu. Eu tô aqui, ó. Eu tô desesperada com as minhas milhões de perguntas, enfim. Eu vou, mais uma vez, porque eu acho que é legal sempre isso, comentando essas cenas mais marcantes. Eu tinha milhões de perguntas para falar da mudança do narrador, enfim, de palavras que a gente encontra nas retomadas da narrativa, o afundar no capô, que, de alguma maneira, o spoiler de novo, o salva, né, de uma tentativa de suicídio, e depois o afundar na cadeira do escritório quando ele desiste, então, de seguir uma carreira que a mãe desejaria. Então, tem uma série de ligações, e essas ligações, elas vêm pelas palavras. Eu acho que uma pessoa muito zelosa com as palavras aqui, né? Mas, de tudo, eu acho que uma mensagem importante para a gente representando os leitores aqui são as cenas, né? A forma como você concebe essas cenas e a potência, sei que potência é uma palavra batida, mas deixa eu tentar procurar outra palavra, mas o impacto gigantesco que isso tem na gente, né? Então, queria ficar com uma cena antes da gente entrar nas... Tem mais uma sua aqui? Não, então tá. Nas prustianas, que aí é jogo rápido, mas que é uma cena, né, em que uma das personagens, não vou dizer qual, a mãe diz, pode acordar lá a Maria para fazer o leite para você, que você tá com fome. Né, eu falei enfim, então vou tentar descrever, eu vou ler. No colchão encostado à parede, Maria dormia encolhida, a mão direita protegendo uma batata com pernas de palito. O quarto abafado cheirava a trabalho e a corpo limpo sem sabão. A menina vai acordar a Maria, que trabalhava na casa dela. Encabulei, mas se minha mãe havia me dito para fazer, é porque era o certo. Pediu leite. Maria sentou-se no colchão, esfregou os olhos. Levantou-se e foi para a cozinha. Usou um banco para alcançar o gabinete com o copo. Serviu-me o leite numa bandeja. Estendi o braço. Eu estava exercendo um direito que me pareceu errado e percebi que era a minha percepção sobre o direito que estava errada num mundo engessado anterior a mim. Pensei em dizer a ela que tínhamos o mesmo nome. Fiquei calada. Ela também nunca disse uma palavra. Minto.
a batata com pernas de palito, ela chamava de lilica. Não. E como nem tudo dá para palavrear, para botar palavras, acho que a cena por si é o quanto eu gosto. Acho que quando a coisa é verdadeira e viva, né? A coisa vive, a literatura vive em cenas como essa. Vamos para as Prustianas? Muito obrigada. Prustianas. Vamos lá. Você, Já sou Flávia. eu de novo, Você de gente. novo, Eu Flávia, você tô- começa. ainda tô na emoção arrepiada aqui, gente, ó. Então tá, então as perguntas prustianas, que são esse bate-bola, em geral a gente faz 3 rápidas, mas a Raquel não tá aí, então serão São 2 agora. Isso. A primeira é: quem são seus heróis na vida real? Vivos ou mortos? A seu critério. Eu gosto de Jesus Cristo muito. Gosto de Buda. Todos os grandes pensadores brasileiros que fizeram toda também mudando completamente, né? Saindo da parte espiritual. Mas eu gosto muito dos irmãos Vilas Boas, do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Darcy Ribeiro. Todos os grandes pensadores do Brasil que mostraram pra gente o Brasil. Eu gosto muito. Muitos heróis, que bom, né? Tão bom. Fala-se hoje em dia, então, na falta de heróis, né? É tão bom encontrar uma pessoa que tem muitos, né? E lembra, porque lembra às vezes a todos gente tem essa eles, dificuldade. A gente tem um monte, mas na hora que a É. pessoa pergunta, a gente não lembra, né? Foge, pois é. Vamos lá. O que você mais valoriza em seus amigos? Eu gosto. A lealdade, eu acho que a amizade é algo que demora, né? Você precisa de tempo para ela amadurecer. E acho que a lealdade é você poder conversar, intimidade. Eu acho. Amigo de verdade é aquele que você pode falar tudo, o pior, né? Bacana. Marta, foi um prazer, uma pena que a gente tenha que terminar, porque tá tão gostoso o papo. Tá muito bom, muito obrigada. Muito Boa a conversa e são excelentes leitoras. Fiquei muito feliz com todas as perguntas, adorei o papo. Que bom. Obrigada demais. E obrigada por esse livro que, né, Leiam, mexeu todo tanto mundo, com a né, gente, Flá? todo mundo lendo, né? Não só, né, a gente trouxe todos aqui, que a Flá ainda tem um outro ali do Castelo, mas aqui esse é o mais recente da Marta, né, que é Lixo Sem Medo, que ela está lançando inclusive na Bienal, quem puder dar uma fugidinha lá, é bacana. Tem aqui A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que foi 2016, a gente leu em 2016 e a gente adorou. Então, Marta, muito obrigada, um prazer enorme. Muito obrigada. Até qualquer hora. Voltarei, boa conversa. Obrigada.